Olá, meus queridos, seguidores do Emoções Afro da Pele, do Hemofó. É com muito carinho que hoje mais uma vez estamos conectados nas nossas lives. Vi aqui que nossa entrevistada de hoje, Catarina Fernandes, a nutricionista, já entrou. Hoje nós temos um tema extremamente especial para esse momento de pandemia, né? Muita gente falando aí de tudo o que tem comido, do que não tem comido, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Algumas pessoas, né, preocupadas exatamente com toda essa questão que envolve a perspectiva da alimentação e, sem dúvida alguma, com toda a relação estabelecida aí com as nossas emoções. Já estamos convidando a Catarina para que ela já apareça aí na telinha conosco. Já enviamos o convite. Ela já está aí, né, entrando na conexão. Catarina Fernandes, Cordeiro Fernandes, ela é nutricionista especializada em nutrição estética e funcional e em nutrição esportiva. Ela atua na clínica Vida Leve, com reeducação alimentar e emagrecimento saudável. E também ela é terapeuta. Ela atua na perspectiva da auriculoterapia, que ajuda também. Já estou lhe vendo, Catarina, que coisa Ai, que boa, bom, que bom. linda, lindíssima. Eu, Obrigada. Tá me eu ouvindo não tenho bem? muito o que fazer com o cabelo, mas tomei aquele banho caprichado e botei aquele perfume maravilhoso. Tá lindo, Distantes, lindo. distantes, mas belos, higienizados e cheirosos. É verdade. Enquanto a conexão estava aí estabelecendo, eu já lhe apresentei aqui, já disse a sua formação como nutricionista, especializada em nutrição estética e funcional e em nutrição esportiva, a sua atuação na clínica Vida Leve e na reeducação alimentar e emagrecimento saudável. E o tema de hoje é um tema assim suculento, eu diria. Hein? Bastante. Você tem fome de quê? E aí estabelecendo exatamente essa relação entre as emoções e a nossa alimentação. E eu diria que mais do que com a alimentação, porque já é um outro processo, com o nosso desejo de se alimentar. Né? Já que perguntar sobre do que temos fome, tanto remete para as pessoas com suas apetites, como também para as pessoas que às vezes vivem sem fome ou têm dificuldade de comer, todas essas questões aí, além das combinações maravilhosas que você irá trazer para nós. Você, com essa aparência sua tão jovial e bela, não precisa nem lhe perguntar se está tudo bem, não é? Porque já dá para Obrigada. ver que, que está. Já deixo um abraço aí para o nosso Romário, não é? Que aí Obrigada. é um, é um, é um companheiro, um amigo querido nosso, e lhe deixo à vontade para você nos trazer reflexões sobre o tema Você tem fome de quê? Ok? Com você a palavra. Estamos aqui, juntinhos. Fechado. Bom, primeiro eu gostaria de começar agradecendo, né? Agradecendo pelo convite que a Naí fez. Eu fiquei realmente honrada em participar, né, desse grupo, dessa atividade que tem sido muito importante, principalmente agora, nessa situação, né, na pandemia e tudo mais. E a gente, cada dia que passa, a gente observa a necessidade de falar desse tema. Agora, com a pandemia, eu percebi
que a nutrição ela tem tido uma certa evidência, justamente porque as pessoas têm buscado se melhorar, buscado cuidar mais da alimentação, porque sabe que uma imunidade mais fortalecida, ela age de uma forma muito positiva em todas as circunstâncias, e também porque as pessoas começaram a ter um descontrole muito grande em virtude da característica emocional que toda essa pandemia e que toda essa situação tem nos causado. Então, e inclusive até um choque, né, de coisas. E eu fiquei muito feliz com o convite da Nair, com o tema proposto, porque é um tema que é delicioso de trabalhar, de apreciar, é muito gostoso, eu gosto de falar disso. E eu busquei trazer aqui pensamentos simples para a gente tentar destrinchar esse tema. Eu gosto de falar e eu gosto de citar exemplos, eu gosto de fazer esse bate-papo de uma forma mais leve, mais espontânea, porque dessa forma, trazer exemplos também, porque dessa forma fica mais dinâmico, a gente consegue compreender melhor. Isso. Mas eu começo também estou muito honrada de estar aqui com você, morrendo de saudade, muita mesmo. Feliz, fiquei muito feliz quando eu soube que você ia mediar, então estou aqui lisonjeada. Que bom. Eu começo fazendo uma pergunta. Eu li sobre a proposta mesmo do Hemofor e que a gente trabalha com sentimentos. Eu percebi que dá para fazer um link muito bom. Então, o que foi que eu pensei? Muitas vezes a nossa fome, ela não é só física. Nós temos fome também de afeto, nós temos fome de carinho, nós temos fome de atenção, de amor. Nós temos fome de doce também, de comida, então é uma mistura muito grande. Então, a pergunta que eu gostaria de começar a fazer é a seguinte, e que eu quero que ao longo do nosso bate-papo vocês possam ir tentando assimilar e tentando internalizar. Você tem um hábito de ouvir o seu corpo? Você consegue reconhecer as necessidades dele? O nosso corpo, ele precisa se nutrir. Ele tem que se nutrir dos alimentos, né, que a terra oferece, mas também a gente tem que se nutrir, o corpo precisa dos sentimentos. Então, para entender sobre essa importância do comer consciente, uma coisa que eu vou falar muito aqui hoje é sobre essa importância. O comer consciente. É trazer para a nossa consciência, trazer para a nossa dinâmica, compreender o que a gente está fazendo. E das mais variadas fomes que sentimos, porque existem muitos tipos de fome e a gente vai tentar destrinchá-las aqui também. Então, quando eu quero que depois que a gente saia aqui desse aprendizado, desse bate-papo, você possa apreciar muito mais e redescobrir aquela vontade e aquele prazer de comer. Um comer sem culpas, um comer sem medos, sem pesares. Então, eu quero que a gente saia daqui mais leve, mais pleno, mais tranquilo. Então, Que mais uma vez eu felicidade. pergunto, não é? Você tem fome de quê? Fome de pão, fome de doce, fome de açúcar, fome de quê? Mas não é só dessa fome física, né? Então, muitas vezes, eu quero que você vá tentando lembrar ao longo do nosso bate-papo o que mais aflige, o que é um gatilho para você, o que te traz aquela necessidade de descontar ou de achar um afago na comida. Então, eu começo fazendo mais uma pergunta. Será que eu estou. Na hora que você senta para fazer uma refeição, que você senta para comer, você já parou para se perguntar: será que eu realmente estou com fome? A gente muitas vezes está tão automático ao pegar, ao comer, ao levar à boca, que a gente não se pergunta se isso é por fome ou por vontades. Então, isso vale como uma dica também. Antes de partir para uma refeição, que tal começar a se perguntar: eu estou realmente com fome? Você tem o hábito de conversar com seu corpo? É uma coisa muito importante também,
Porque o hábito de ouvir o nosso corpo, de conversar com o nosso corpo, faz toda a diferença numa dinâmica de emagrecimento, de reeducação alimentar, de mudança de hábitos, de melhora de postura, de tudo. Então, eu percebo muito, por exemplo, pessoas que gostam de fazer uma ligação e achando que o problema vai ser resolvido quando fizer tal dieta. Digamos, uma pessoa acha que ela só vai conseguir ter um bom resultado quando ela fizer um jejum intermitente. Mas, se há uma pessoa que tem um nível de compulsão alimentar muito grande, que tem um vínculo emocional com o alimento, aquela pessoa vai conseguir passar 16, 18 horas sem se alimentar em prol de algo que ela acredita? Ou uma pessoa que não sente fome, que não sente muita vontade de comer, vai se enquadrar bem se alimentando de 3 em 3 horas ao longo do dia? Por isso que é importante a gente buscar um acompanhamento, um aconselhamento nutricional, para que a gente faça esse molde da melhor forma possível, para que a gente consiga fazer os ajustes todos necessários. Então, é muito importante que a gente ouça o nosso corpo. Não vai adiantar eu fazer um jejum intermitente se eu sinto fome de 3 em 3 horas. Então, a primeira dica que fica para todo mundo é: ouça o seu corpo, saiba o que você sente, perceba como ele reage e ele responde a absolutamente tudo, tudo. Então, quantas vezes você comeu algo que você sabia que você não precisava, mas você simplesmente foi lá e comeu? E muitas vezes você sabia que aquilo podia te prejudicar. Muitas vezes a gente age por impulso, por uma emoção, por uma raiva, por uma ansiedade, e a gente liga e associa isso ao alimento. E isso acaba sendo muito nocivo, porque muitas vezes a gente sente o prejuízo dele em nosso organismo, em nosso corpo. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Perfeitamente. Está tudo tranquilo. Ótimo, que bom. Muitas vezes nós usamos desculpas como uma espécie de muleta. Eu ouço muito dentro do consultório pessoas falando comigo assim: ah, Nutri, mas eu tenho que comer porque eu tenho que cozinhar para minha família e eu tenho que comer o que eu faço para eles. O meu marido só gosta de comida adubada. O meu filho pede pizza todo final de semana. Então eu tenho que comer. Então, a gente acaba usando uma muleta para poder se ancorar naquilo, porque aquilo é mais confortável para a gente. Ou a minha família gosta de muita festa. Como que eu não vou comer? Ou ainda mais, todo mês tem aniversário na minha casa, todo mês tem um bolo. Eu preciso participar desses eventos. Olha a muleta novamente. Olha a âncora te puxando, porque você tem um vínculo muito grande com isso. Então, outra dica que vai aí é: vamos aprender a assumir as responsabilidades. Então, a partir do momento que a pessoa assume uma necessidade, entende que ela tem uma necessidade de mudança de hábitos para reeducar uma alimentação, seja ela para emagrecer, ou por saúde, ou por estética, ela precisa compreender que ela precisa sair, deixar essa muleta de lado, deixar essa âncora para trás. E que tem que parar de usar como desculpas o outro. Porque o que é do Sim. outro é responsabilidade do outro. Então a gente precisa trazer para a gente, matar no peito e assumir a responsabilidade. Se eu quero emagrecer, se eu quero mudar minha condição, eu preciso assumir essa postura e arcar com todas as consequências que estão por vir. É uma responsabilidade única e inteiramente minha. Aí, nós adentramos em uma questão muito interessante, que eu vou falar mais um pouquinho lá na frente também, que é a fome psicológica. A fome psicológica, ela é muito interessante. Você sabe aquele momento em que você quer comer alguma coisa, mas você não sabe o que é? Você abre e fecha a geladeira, abre e fecha a porta de armário, cavuca tudo, mexe tudo, procura lá no iFood as coisas. Você não consegue se decidir. Essa é uma clássica fome psicológica.
porque é uma vontade, ela vem com uma necessidade e ela precisa ser domada, porque ela pode ser muito prejudicial. Então, você sabe também que esses impulsos, muitas vezes, eles fogem do nosso controle. Tá tão no automático que a gente só faz ligar e sai, a gente não percebe. Quando você se dá conta, você já comeu. Quando você se dá conta, você já botou na boca, você já pediu. Então, a gente precisa trazer novamente para o consciente e fazer disso um ato que você perceba, que você se dê conta. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, que eu pratico em casa, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu esqueço onde eu coloco as coisas, isso já é desde de sempre. Então, eu adquiri o hábito, às vezes, de falar em voz alta. Estou colocando a chave em cima da mesa. Porque às vezes a gente faz a coisa tão no automático que se a gente muda a rota, a gente se perde todo. Então, trazer para o consciente é mais interessante, porque você se ouve falar e você se lembra melhor. Então, isso vale para o alimento também. Eu vou comer tal item, eu vou comer tal coisa. Eu preciso disso mesmo? Tá no horário que eu deveria comer ou tá antes do horário? Porque isso também faz toda a diferença. Bom, o ser humano, ele se nutre de alimentos e de sentimentos, como eu falei lá no início, quando a gente começou. A nossa fome, ela pode ter a ver com o momento em que nós estamos vivendo, como agora, a pandemia, estourou tudo, a gente fica muito em casa, a gente está no nível de ociosidade muito grande, a gente está assistindo muito televisão, sentado, é extremamente sedentário. E aí, quando a gente liga a televisão, o que é que fica passando na televisão? Propaganda de comida. E é sempre comida engordite. Dificilmente vai ser uma comida light, vai ser uma propaganda. Olha como o brócolis é lindo, o brócolis é uma delícia, coma brócolis, tem vitamina B, tem. Não, dificilmente. Então a gente vai ver logo uns fast foods da vida com aquele queijo descendo, escorregando pela. E que chama muita atenção. O E a cheiro gente do come bacon. confusão. Você sente até o cheiro do bacon. A gente consegue sentir o cheiro do bacon através da televisão pela questão sensorial. Remete ali, você já saliva, o telefone já está na mão. Então é complicado. Então, a fome tem muito a ver com isso, com o momento, com o nível de estresse, com as pessoas que nos cercam, com o convívio, né? Por isso que quando a gente fala de qualquer tipo de tratamento que envolve questões emocionais, a gente fala em ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio são pessoas que estão ali contribuindo para que a gente não saia da linha. Então, isso vale para psicologia, isso vale para nutrição. Se eu sou uma pessoa que eu estou buscando uma alimentação mais saudável e eu simplesmente ando com pessoas que são completamente aversos a isso, vai ser difícil eu me encontrar, eu vou ficar numa luta muito grande e constante com isso, né? Então, as pessoas que nos cercam têm tudo a ver com este momento. E também muitas outras questões e muitos outros fatores. Aí nós vamos da fome psicológica, ela tem muito a ver também com a vontade de comer. A vontade de comer é interessante, porque a fome, primeiro vamos entender o conceito da fome. A fome ela é fisiológica. A gente sente, é algo que vem de dentro, ela vem de fato de dentro, do estômago. A gente sente aquela necessidade, o estômago vazio, a gente sente dor física, a gente sente, às vezes, um pouco de cansaço, fadiga, a gente começa a ficar meio tonto, ou seja, é totalmente físico o ato, né? Essa necessidade, dor de cabeça, ela é muito aparente também. A vontade de comer ou a fome psicológica, ela está ligada muito com o nosso estado mental, com o nosso estado emocional e também com os sentimentos. Tristeza, alegria, estresse, cansaço. Quantas vezes, pena que não dá para ver, mas assim, eu queria muito que as pessoas levantassem a mão. Quem nunca falou assim, eu preciso comer,
porque eu estou muito cansada. Eu mereço comer, eu trabalhei muito por Vou isso. levantar por todo mundo. Ótimo! Representou muito bem. Então, isso é verdade. A gente alia o sentimento à vontade para justificar aquela necessidade. Então, eu mereço comer. Eu tive um dia extremamente estressante. Eu briguei com meu chefe. Eu tive um dia cansativo. Ou então, porque você está feliz. Fechei aquele negócio. Consegui comprar o que eu queria. Eu quero comer para comemorar. Então, é fato, a gente faz muito isso. É como se fosse uma recompensa. A gente Sim, está se presenteando pelo fato da gente ou não ter conquistado o que a gente queria, ou porque a gente conquistou o que a gente queria. Então, é uma ligação afetiva muito grande. E assim, não é nem tanto culpa da gente, viu? Porque se a gente for parar para analisar, a questão emocional ligada à alimentação, ela está enraizada na cultura do mundo. Então, imagine comigo, aniversário tem comida, casamento, batizado, Natal, Réveillon, festa junina, até enterro você tem lá o chazinho com biscoito. Então, assim, todos os momentos, eles estão ligados com algum tipo de alimento. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque se você não tem o controle emocional, você não consegue administrar bem essa necessidade, essa vontade que a gente tem. Então, pode ser muito perigoso. Dentro da fome psicológica, existem esses três tipos de fome. Essa vontade, né, que eu falei inicialmente, tem a fome social e tem a fome emocional. Tá tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma tem. coisa? Já temos várias perguntas aqui. Se você preferir, a gente já vai colocando algumas. Se você Pode preferir, ser. você pode expor um pouco mais e a gente coloca. Você Eu prefere vou falar como? então, eu vou falar então das três fomes agora e aí a gente vai para algumas perguntas. Joia, ótimo. Bom, primeiro vamos falar de novo sobre a vontade, né? A vontade de comer, ela vem dos estímulos. Então, o ver, como a propaganda de TV que a gente falou, que fica passando ali o tempo todo uma comidinha gostosa, é sempre algo que nos atraia. Sentir cheiro. Às vezes você está passando em algum lugar, aquela barraquinha de acarajé, quando a gente passa, que sobe aquele cheiro, não dá uma vontade, água na boca, chega saliva. Então, vem é a vontade de comer. Lembrar do que você tem em casa também dá vontade de comer. Porque às vezes você está aqui trabalhando, zen, tranquilo, e você lembrou que você tem um bolo na geladeira de chocolate com cobertura, aquele seu favorito. O que é que acontece imediatamente? Por mais que você esteja bem, que você não esteja com fome, vem a vontade de comer. Você consegue até sentir o bolo na sua boca de tão grande que é a vontade de comer. Então, esses estímulos sensoriais, eles acontecem através da vontade de comer. Aí, eu vou perguntar uma coisa para vocês e vocês vão analisando, eu quero que vocês comecem aí refletindo sobre tudo isso. Repetir refeição é fome? Não necessariamente. Muitas vezes nós repetimos a refeição porque a comida está gostosa, porque é a comida favorita, porque a gente vê que ainda sobrou no prato, ainda está lá na panela que está em cima da mesa. E aí o que é que a gente fala? Eu tenho que comer porque não pode sobrar. Eu preciso comer porque não posso desperdiçar. E aí que entra a nutrição para dizer, trabalhe com planejamento, organize sua refeição para evitar sobras. Porque isso é uma das muletas que eu falei anteriormente. A gente usa delas para justificar uma ação. A gente usa delas para justificar uma atitude. Sobremesa é fome? E Hum. aí, lindo?
Olha, depende do dia. Se o prato principal for pouco, a sobremesa entra complementando, entendeu? A quantidade suficiente. Entendi, tá justificado. Mas, de modo geral, sobremesa não é fome. Sobremesa é vontade. É vontade. É para salvo quando de repente a comida não tá boa, porque realmente deixa a gente com fome, a sobremesa normalmente ela vai entrar como um suprimento ali só de vontade, de necessidade, porque faz parte do hábito. Só que a gente tem dois problemas aí. As pessoas que têm um hábito de comer sobremesa todo santo dia e entra de repente em uma dieta que não é permitido por motivos óbvios comerem determinadas sobremesas, pudins, mousses, enfim. E ela é muito delicado, é muito complicado, porque se a gente restringe de vez, ela sofre, se a gente permite, ela acaba ficando refém daquilo a vida inteira. Então, muitas vezes, a depender da circunstância e a depender do tipo de sobremesa, a indicação que eu costumo fazer é o seguinte: se você tem um hábito, vamos fazer uma troca. Vamos tentar utilizar uma sobremesa mais saudável para que você coma e mate a sua vontade, ou então que você coma uma porção pequena, porque se eu deixo a pessoa, se eu permito que ela fique isenta daquilo, fique sem nenhum tipo de sobremesa, isso pode gerar um grau de compulsão, caso ela não tenha. Então, eu posso agravar uma situação. Então, é bem delicado. Pessoas que têm um hábito muito grande de sobremesa, se ela não come, ela passa o dia inteiro pensando na sobremesa que ela não comeu. Então, aquilo a gente vai alimentando um estímulo para o desenvolvimento de uma compulsão. Salvo essas questões, né? Não quer dizer que todo mundo vai ter que comer sobremesa, porque eu sei que tem um bocado de paciente meu assistindo aqui hoje, e daqui a pouco vai todo mundo querer que eu fique passando sobremesa. São casos muito pontuais. Então, em algumas circunstâncias, o ideal é você comer porções pequenas para que você evite esse estímulo muito grande, esse desejo muito grande. Então, vontade reprimida pode gerar compulsão. E vamos lá. Tem um exemplo que eu gosto muito de utilizar na minha prática. Eu sempre gosto de conversar com meus pacientes assim, falando de exemplos, trazendo para o dia a dia, porque eu acho que isso se torna muito mais fácil de assimilar. Então, assim, em relação à comida, a reduzir o consumo. Se você gosta muito de sobremesa, eu vou associar aqui agora a questão de líquidos. Por exemplo, você tem o hábito de tomar meio litro de refrigerante junto com o seu almoço. Você entra numa dieta e você já vai sofrendo para o consultório porque sabe que a nutricionista vai tirar o teu refrigerante. Só que o que acontece? Tem pessoas que, de fato, se queixam que ficam empachados quando não conseguem beber ao mesmo tempo que comem. Então, é como se a comida não descesse direito, realmente começa a engasgar e tudo mais. Qual a indicação que eu faço? Primeiro, nós vamos trocar essa comida ou esse refrigerante por uma outra bebida. E aí, eu não recomendo suco, eu recomendo a água. Você vai deixar de utilizar 500 ml de refrigerante e você vai pegar um copinho de 100 ml de água. E vai posicionar ali ao lado do seu prato. Segundo que, a partir do momento que você entra numa dieta, se ela for de emagrecimento, ela não vai ter no prato alguns elementos. Comida com excesso de sal, com excesso de condimento, com farinha. Então, são comidas que acabam ficando pesadas. A comida que vai com farinha, ela fica densa. E aí justifica a necessidade realmente de você ter que beber alguma coisa ali para ajudar a descer. Então, a recomendação é, quando você faz um prato mais limpo, mais equalizado, equilibrado, você já vai diminuir essa necessidade de ficar bebendo líquidos. Deixe seu copinho de água ali ao lado, e aí você vai perceber que você não vai ter tanto estímulo, porque a comida também não vai estar salgada. Tudo certo. Após essa adaptação, eu indico que o paciente comece a trocar essa água por frutas cítricas. Então, pegue uma laranja, uma tangerina, que já vai servir como minha sobremesa.
Então, a coisa já vai puxando a outra. Então, a gente vai utilizar o líquido da própria fruta como estímulo para a deglutição. Porque a vitamina da fruta vai ajudar na absorção do ferro e dos alimentos, dos nutrientes daquela refeição, e vou atingir o que eu preciso de demanda energética. Então, a gente vai conseguindo gradualmente aliar essas coisas. Muito bem. Olha, temos aqui umas perguntas, mas eu vou até mudar uma ordem aqui, porque você vai adorar isso aqui. Sabrina disse: e quando você quer comer aquela comida bem calórica, deliciosa, e lembra que tem uma irmã nutricionista maravilhosa dessa. Oh, meu Deus, linda, minha irmã. Não é? Eu alterei a ordem aqui porque merecia. Olha, antes de fazer aqui, tem vários comentários, perguntas. Eu vou dar uma informação e aí deixei já mais próximo para o final, para os nossos seguidores. A partir de hoje, nós disponibilizaremos, após a live, um formulário Forms, em que as pessoas que tenham interesse para receber o certificado da participação na live, que aí pode usar nas suas atividades do currículo Lattes, da comprovação para aqueles que estejam em graduação. Então, teremos aí, após a live, a disponibilização desse link, desse formulário para ser emitido o certificado. Bom, então, minha querida Catarina, assim, você foi já no desenvolvimento aí da sua fala, você já foi tocando de uma série de coisas que foram colocando em relação ao efeito negativo da pandemia, a impulsão para o alimento, e que as pessoas acabaram engordando em função disto. Alguém fala aqui, Joana fala sobre a ansiedade que impulsiona a comer tudo, né? Tudo que aparece pela frente. Emiliane colocou que é uma fome de tudo, né? Então você foi falando da visita à geladeira, ao armário. Então, o Fabrício disse, lembrando aqui o senso comum, que o melhor tempero é a fome. Né? Quando você está com fome, serve de tempero para tudo. Se referiram também à questão da emoção especificamente vinculada à perspectiva do medo. No início da pandemia, comia apressadamente, como se estivesse naquela rotina acelerada de trabalho e estudos. Hoje como tão calmamente que tenho medo de não encontrar essa paz quando voltar ao normal. E essa, inclusive, é uma questão que normalmente os nutricionistas falam, e eu sei que faz parte aí das suas orientações aos seus pacientes, que diz respeito a esse momento de comer, a relação com o emocional, a velocidade com que a pessoa se alimenta, né, e o que isso pode gerar na pessoa. Inclusive com questões de flatulências, gases e tudo mais. Né? Então, assim, que tal você já se referir aí a essas questões? Pronto. De fato, pelo corre-corre, pelo dia a dia, a depender do trabalho das pessoas, tem gente que tem 20 minutos de almoço, 30 minutos de almoço. E isso realmente é uma situação muito delicada e difícil de trabalhar em consultório. É um desafio quando chega pra gente assim. Porque o ato de se alimentar tem que ser um ato, é quase um diálogo com o prato, para que você sinta esse prazer e essa satisfação ao se alimentar. Então, quando a gente come com muita rapidez, a gente não aprecia, a gente não mastiga efetivamente, a gente deglute rápido demais, e aí fica formando aqueles bolos também. E por isso que a gente tem a necessidade de beber junto alguma coisa. E aí você começa a ter dificuldades digestivas,
flatulência, gases, constipação intestinal, porque o intestino começa a ficar muito lento e aí você tem uma série de dificuldades absortivas também. Quando você bebe um líquido junto com o alimento, você reduz até a absorção de vitaminas. Tem vitaminas que elas são solúveis em água, então ela vai sendo dissolvida e você perde essa eficiência. Então é muito importante que você tente comer devagar. Algumas pessoas me perguntam, quantas mastigações eu tenho que dar para poder eu conseguir, de fato, ter um alimento bem, né, formar aquela massa bem digerida. Não existe uma quantidade, tem gente que fala em 30, 32 vezes. Eu costumo dizer que você tem que mastigar até você sentir que você absorveu toda a essência que o alimento te oferece. Então, quando você sentir que você extraiu tudo que você precisava extrair dele, ali sim é o momento de você deglutir. Então, a gente tem que tentar parar para ter consciência do que a gente está fazendo. Olhar para o prato e tentar ir conversando com ele e saindo das distrações de celulares, televisões, que a gente tem o hábito de comer assistindo, comer conversando, evitar esse tipo de distração, porque a gente não percebe o quanto a gente comeu, a gente não teve aquele papo ali, aquela conversa, aquele diálogo com o nosso prato. Legal. Gostei desse diálogo com o prato. Vamos, vamos a mais uma pergunta. Pedido aqui algumas dicas de sinais do corpo e suas necessidades. Como a gente pode diferenciar uma fome emocional de uma fome fisiológica? Você já até, no final da fala, tocou, mas já tinha saído aí essa pergunta. E aí, caso você queira resgatar e evidenciar mais essa relação da emoção, do emocional com o fisiológico, e sinais do corpo. Porque você fez questionamentos interessantes sobre o que de fato nos serve de referência para ver se está com fome, se é só o hábito, se é uma influência social, né? Se é por conta de um estímulo que você viu na televisão. Então, assim, como diferenciar essas coisas e como diferenciar uma fome emocional de uma fome fisiológica? A fome fisiológica, ela tem sensação física. Você sente a necessidade. Você começa a perceber o estômago vazio, o estômago roncando, a fraqueza muscular, dores de cabeça acentuadas, um alto grau de irritabilidade, ou até de cansaço mesmo, porque lhe falta energia. Então, é uma sensação física. A dor emocional, ela vem muito mascarada. Então, eu vou até dar um spoiler aqui do que eu vou falar mais lá na frente, mas a fome emocional, ela tem a ver também com a sede, muitas vezes. Porque a sede é uma sensação que o centro de comando está muito perto um do outro, a fome e a sede, e às vezes, pelo hábito que a gente tem de petiscar o dia inteiro, quando você acha que você está com fome, que na verdade é uma vontade de comer, ou então uma sede, você vai lá e come. Eu tenho muita dificuldade com pacientes que estão no início do tratamento, por exemplo, quando eles falam assim, mas Nutri, eu senti muita fome. E aí eu pergunto, mas sentiu fome que horas? 2 horas da tarde. Você almoçou que horas? 1 hora da tarde. Mas era fome? A barriga doía? Você sentia? Não, era uma vontade. Ou seja, é algo porque está ali atrelado ao todo o hábito de uma vida. Então, por isso que eu gosto que você traga para a consciência. Perceba-se, observe. Eu estou com tais sintomas físicos? Não. A minha fome é específica? Por exemplo, eu estou com a fome de comer um chocolate, uma trufa. Essa fome, ela é genuína? Porque uma fome que ela é seletiva, ela não é uma fome genuína. A fome, ela não tem uma especificidade. Você está simplesmente com fome. Você vai comer o que tiver. A vontade de comer, ela é seletiva. Então, você tem vontade de comer algo muito pontual. E, às vezes, pelo hábito, imagine que você tem o hábito de comer sempre que você sente vontade. Você abre a geladeira, petisca uma coisa, abre o armário, petisca outra, passa o dia inteiro nesse hábito. Você entra numa reeducação alimentar. Você tem que comer de 3 em 3 horas. Primeiro que você já começa a ter uma limitação, porque antes você comia na quantidade que você queria, e agora você tem regras de porcionamento e tudo mais.
você comia no horário que você queria e agora você come em um horário pré-definido. Então é importante fazer esses ajustes. Aí tá, dá 2h30 da tarde, você sente aquela vontade de comer ou então aquela fome, mas você sabe que o seu lanche é às 15 horas. Não é mais justo você esperar 30 minutos até o horário pré-definido para o seu lanche, para que você ajuste esse ciclo e fique tudo combinadinho. Então, até você conseguir fazer os ajustes do que teu corpo pedir de fato a comida, muitas vezes ele vai ficar te pedindo pelo hábito. Então, muitas vezes a gente diferencia a fome emocional justamente pela essa seletividade. Então, você Legal. bebe água no fim das contas e observa, continua ou não. Se eu não continuar, eu comeria outra coisa. Uma dica interessante é isso. Imagine 2 alimentos que você não é muito fã, você não gosta muito, mas que você come. Então, quando você tiver com vontade de comer, na dúvida se você está com fome ou com vontade de comer, pare e se pergunte: eu comeria tal coisa agora, que eu não gosto muito? Se você responder que sim, é porque é uma fome. Se você responder que não, provavelmente é apenas uma vontade. Olha, eu estou lembrando aqui, eu não gosto de comer jiló, mas não é que eu não goste muito, eu não gosto. Então, se eu for usar esse critério, olha, se eu tiver com Aí a nunca vai fome que eu tenha, funcionar. não, se eu, se eu estiver com a fome que eu tenha que comer jiló, o negócio tá feio. Mas ótimo. Olha, tem uma próxima pergunta que você já até incluiu na resposta desta. E aí eu vou ler aqui só se você tiver assim, mais alguma coisa a acrescentar. A pessoa pergunta assim: é verdade que beliscar a comida toda hora faz com que aumentemos o peso mais rápido? Sim, com certeza. É engraçado que saiu um estudo há um bom tempo atrás, relacionando, eu achei até interessante o critério do estudo, porque era assim, ele falava que se você tiver vontade de comer uma coisa, por exemplo, um pudim, ele usou essa analogia. Se você tem vontade de comer um pudim, é melhor para a sua dieta, para o seu processo de reeducação, que você vá à geladeira, pegue a sua porção de pudim, sente e coma de forma consciente, sabendo o que você está fazendo, do que você ficar petiscando. Por quê? O ato de petiscar, imagine a seguinte situação: o pudim está na geladeira. Você vai e você pega uma colherada do pudim e sai. Daqui a pouco você dá outra volta na cozinha, pega outro pedaço de pudim e sai. Você repete isso inúmeras vezes e às vezes você não se dá conta do que você está fazendo. Simplesmente aconteceu, o pudim acabou, você não percebeu o quanto que você fez, que foi quase uma ação inconsciente, quase um automático. Então é muito prejudicial quando as pessoas têm o hábito de beliscar, de petiscar o tempo inteiro, porque muitas vezes o que é atrativo para beliscar são coisas que têm um teor calórico altíssimo, que prejudicam muito uma dieta, um emagrecimento. Então, muitas vezes, por mais que sejam porções pequenas, mas é um pequeno que tem um teor calórico explosivo e com certeza podem ser decisivos no momento de ganho de peso. Legal. Olha, tem uma pergunta aqui, bem joinha, para a gente dar uma verticalizada. Olha, às vezes a gente come e se arrepende. Como lidar com as emoções de arrependimento e culpa na alimentação? Esse é um ponto muito delicado, tanto que quando eu percebo pacientes assim, eu sempre costumo orientar que busque, junto ao tratamento de reeducação, que busque o acompanhamento de uma terapia, de uma psicologia, porque de fato a gente precisa saber lidar bem com essa questão de culpa. Existem algumas dicas que eu gosto de dar para evitar chegar à culpa. Que é, por exemplo, que eu vou até falar mais um pouco à frente, que é quando você vai a algum evento social que você sabe que você não vai se controlar bem, que você vai acabar comendo. Então, assim, tome a decisão. Antes de fazer qualquer coisa, tome a decisão que você vai fazer aquilo. Então, por exemplo, eu vou para um aniversário. Eu sou apaixonada por bolo. Então, eu sei que se chegar lá, a pessoa vai me oferecer e eu não vou resistir. Eu vou comer. Então, eu vou desde já assimilando que eu vou fazer isso, para que quando eu execute a ação, eu evite a culpa. Então, eu assumi para mim a responsabilidade e eu vou procurar, ao invés de sentir culpa, buscar resolver o problema. Então, se eu comi o bolo, que eu comi o bolo,
eu vou fazer uma compensação no dia seguinte, eu vou aumentar um pouquinho o nível de atividade física, eu vou começar uma dieta, fazer um suquinho detox, fazer uma coisa mais leve, para poder dar uma rebatida nesse bolo. Porque, na verdade, a culpa não nos traz nada, ela só nos traz um fardo, um peso, uma sensação desagradável, e ela pode ser um gatilho para outras coisas, como uma bulimia, como uma anorexia. Então, a gente precisa saber muito lidar com isso. Eu costumo dizer para os meus pacientes, não sintam culpa das coisas. Tenham a consciência do que vocês estão fazendo, porque isso é fundamental. E se acontecer, eu estou aqui para te ajudar a te conduzir da melhor forma para que a gente resolva o problema. Então, às vezes, como a gente lá na Vida Leve trabalha com consultas semanais, a dinâmica é assim, né? Você vai uma vez na semana, a gente pesa, mede, troca o cardápio para que aquela próxima semana ela continue sendo produtiva. E às vezes o paciente fala assim: eu nem vou na Nutri essa semana porque eu comi um bolo, comi isso, comi isso, comi isso. Eu tenho certeza que eu não emagreci, ela vai me dar uma bronca. Aí eu costumo dizer: olha, eu tô aqui para te ajudar nesse momento em que você sai da dieta. Porque seria Perfeito. muito bom se você estivesse aqui só para me apresentar resultados maravilhosos. Você está aqui para que eu te conduza quando você faz as coisas erradas. Você precisa saber como se portar. E uma delas é exatamente evitar esses sentimentos de culpa. Então, vá consciente do que você está fazendo e depois a gente resolve. Legal. E o bom dessas respostas é que serve tanto para quem perguntou, que aí a pessoa que perguntou vai identificar lá pela resposta, quanto para aqueles outros que podem até não ter perguntado, mas que atende aí essas demandas. E é muito legal Sim, colocar isso, porque assim, a nutricionista não é um jogo, não é uma oposição que faz, está ali exatamente para ajudar no processo, né? E sim. aí, assim, na outra perspectiva dessa pergunta, alguém tinha perguntado aqui, e quando acontece ao contrário, ou seja, do ficar comendo sempre, e não tem fome nem vontade de comer, né? Que dica ou que auxílio poderia ser realizado nessa perspectiva aí do seu olhar, né? Dessa relação entre emoções e alimentação e Sim, a gente aí nesse caso tem que tentar identificar o porquê que essa pessoa está com inanição, ou seja, por que que ela não consegue se alimentar. Existe uma questão de ansiedade, de estresse grande, de alguma questão emocional específica com isso. Se não existisse, for simplesmente porque a pessoa não gosta de se alimentar, que eu já tive casos assim, a gente vai ter que entrar com recursos de algum tipo de suplementação específica, algum auxílio nutricional. Ou então partir para elementos que de repente atraiam o paladar. Aí já é o inverso, né? Aí a gente já tem que sim, buscar estímulos. Então, o que te dá prazer de comer? O que que você sente? Ou então, o que que causou para que você sinta essa rejeição ao se alimentar? Se a sim. gente tenta colocar um prato, mesmo que você não sinta fome, você consegue comer mesmo sem vontade? Isso te causa algum mal ou não? Então a gente precisa ir pontuando delicadamente e às vezes também faz parte de uma condição de terapia, de psicologia, para a gente analisar mais a fundo o que pode ser, né, uma causa principal desses sentimentos. Legal. Olha, aqui você já mencionou aí, né? As pessoas que quando passam a hora de comer sentem dores de cabeça. Falaram aqui de algumas tentações, como o acarajé de tarde, aqueles bolos assando, morar do lado da padaria e aquele cheirinho. A coisa do comprar ou não. Uma pessoa disse que evita comprar doce e deixar em casa. E aí uma estratégia muito boa é você já pensar naquilo que deve comer quando vai comprar. Porque você ter Exatamente. lá a coisa ali olhando e dizendo me coma, fica difícil, né? Fica difícil, é verdade. Então, assim, aí vão três dicas importantes. A primeira é: nunca tenha em casa coisas que você não pode comer. Então, se você está nessa dieta, nessa reeducação, e você tem lá o doce de banana, o doce de leite, você tem coisas que te atraem, você tem um leite condensado, que você sabe que você não pode utilizar naquele momento. Você, em qualquer gatilho que você tiver emocional, seja de ansiedade, de estresse, a primeira coisa que você vai lembrar é que ele está lá no fundo do armário. E aí você vai acabar tendo um impulso de utilizar.
A segunda coisa é, nunca vá ao supermercado com fome. Eu não sei se existe estudo científico sobre isso, mas que funciona, funciona. Se você for para o mercado com fome, você faz escolhas erradas. É impressionante. Então, o olho vai onde não deve, o olho vai onde não pode, só vai na comida rápida e prática. Então, assim, nunca vá para o mercado com fome, que você vai fatalmente comprar coisa que é totalmente desnecessária. Então, assim, é muito importante que você tenha acessível elementos que facilitem. Então, por exemplo, que você já tenha ou alguma receita que você goste, que seja fácil de fazer, para aquele dia que a mulher, por exemplo, está no TPM, ou então que você tenha algo já pré-preparado, já limpo, já higienizado ali, de fácil acesso para que você consiga comer. E a terceira dica é a rede de apoio. Conversar com seus familiares sobre a importância do seu momento, do que você está fazendo, do processo de reeducação que você está vivendo, para que você consiga achar neles o suporte. Porque, às vezes, a gente toma a decisão de fazer uma dieta e a gente nem comunica à família. E quando pensa que não, aí tem lá a lasanha no final de semana e você vai se pegando nos apertos. Então, é entrar de fato em uma reunião e falar, olha, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso melhorar a minha saúde. É uma escolha minha. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem. Olha, evitem me oferecer, evitem ficar perguntando, que aí vocês estão colaborando para que eu consiga administrar isso da melhor forma. Porque, assim, às vezes o paciente ele já tem tantas idas e vindas em dietas, eles começam a fazer uma dieta começa a fazer é a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta disso, a dieta daquilo, tudo que vai aparecendo na internet a pessoa vai fazendo. Quando ele entra numa dieta que de fato ele se identifica, ele já perdeu a credibilidade com todos os familiares e amigos. Então, assim, fulana disse que está de dieta de novo, mas se eu oferecer um bolo, ela come. E aí você acaba perdendo a credibilidade. Então, as pessoas não confiam mais. Então, é de fato você abrir seu coração e dizer, olha, me ajudem, eu preciso do apoio de vocês. Nós temos aqui algumas perguntas ainda, e tem algumas que são, assim, bem objetivas, para ver se a gente consegue, nesses minutos finais, responder a um maior número. Vamos lá. Posso tomar água quanto tempo antes ou depois da refeição? O ideal, 30 minutos antes, 30 minutos depois. Ok. Tem alguém que fala que... Bom, sem falar das coisas que dizem que esse papo tá dando vontade de comer, entendeu? Ótimo. Significa que tá delicioso. Ainda bem que tá perto do jantar já. Pois é. Tem uma pessoa que pergunta sobre a questão de ter esse hábito, né, de levantar pela madrugada para beliscar alguma coisa. Alguma sugestão aí? Está dentro dessas que a gente relatou logo atrás. Evitar ter coisas que não pode. Deixar acessível, por exemplo, uma fruta já lavada, as coisas acessíveis, uma gelatinazinha, um iogurte, alguma coisa que esteja dentro do seu quadro ali de permissividades, mais acessível para que você, quando sair da dieta, não saia do contexto da dieta, você saia só do momento específico. Olha que coisa interessante. Alguém coloca algo muito... Você falou dessa questão social, né? Aí a pessoa diz assim, ela foi motivada na juventude a comer muito. Passei um tempo em um convento e as religiosas me incentivavam dizendo que quem comia muito é porque tinha muita vocação. Então eu devo ter uma vocação incrível. Eu como bem. Legal. Aqui entra uma questão, olha, sobre o sobrepeso, né, enorme e depressão. E aí, essa busca de ajuda, né? Óbvio que essas situações são complexas, e aí você já sinalizou aí que não tem causa única, mas se pega aí, por exemplo, uma causa principal. Porque, assim, tem gente, essa relação de emoções com a alimentação, tem gente que se está triste come mais, tem gente que está ansioso come mais, tem gente que está ansioso e come menos. Então tem muito a ver com esse perfil psicológico
né, da pessoa, é, que aí remete a essas questões da relação peso e aspectos emocionais. É, bom, aí alguém fala aqui de um ponto que você colocou, da vergonha que pode sentir ou não de ir para nutricionista em função de não ter cumprido a proposta que foi feita. Uma aqui. O meu esposo, de quem pergunta naturalmente, o meu esposo come bastante e raramente fica satisfeito. Pode ser aqui em casa ou na casa da mãe dele. Por que isso acontece? Será sinal de alguma doença? Aí é importante avaliar, é importante ver exames, identificar. De repente, o nível de saciedade dele demore muito mais para chegar. Tem que ver também questões metabólicas, como é o metabolismo dele, se ele também está em grau de sobrepeso, se não. Então, existem muitas variáveis aí nessa questão. É importante avaliar de pertinho. Joia. O cafezinho depois do almoço é permitido? Se for sem açúcar, é. Essa é a parte. Ó, você tem 1 minuto para nos dar essa resposta maravilhosa para essa pergunta. Como sentir prazer comendo de forma saudável no início da reeducação alimentar? Dá para sentir prazer, porque a comida saudável ela é uma comida gostosa do paladar também. A gente não precisa sentir prazer só no bacon, só no cheddar, só nos cremes da vida. A gente vai conseguir ter prazer porque quando você olha para o prato e você vê que aquilo é vida, que aquilo está te nutrindo, que aquilo está melhorando e revigorando cada parte do seu corpo, cada célula do seu corpo, você muda o seu olhar com ela. E você passa a enxergar um alimento como uma fonte de tudo, de vida, de qualidade, de saúde. E aí você transforma o seu olhar. E aí você percebe que esse é o caminho que você deve seguir. Então, tudo vai da perspectiva que a gente toma. Você orienta tanto criança, adolescente, adulto, idoso, terceira idade, independente da idade, você orienta. No consultório, a gente Isso. trabalha mais a partir dos 15 anos. Eu trabalho muito com reeducação e emagrecimento. Dos 15 até fase idosa, a gente está trabalhando sim. E lá na Vida Leve também tem as especialidades de nutrição infantil, nutrição esportiva, tem todas as especialidades de nutrição. Legal. Nós temos 30 segundos restantes e eu quero assim lhe agradecer muito a sua disponibilidade, a sua simpatia, o seu cuidado de trazer as informações assim bem didáticas, de tal forma que nos apeteceu ainda mais conhecer sobre essas questões, pensar sobre as nossas emoções, pensar sobre a nossa alimentação. Eu vou dizer uma emoção e você vai dizer uma comida. Alegria. Ai, meu Deus. Para você. Poxa, agora Tá. você... Tristeza. Tristeza. Ok, a gente não tinha avisado. Só para a gente concluir aí esse momento, na hora que estava ficando picante, os segundos voaram aqui. Isso, vamos voltar para concluir. Pronto. Olha, a gente voltou para poder fechar direitinho, concluir. E nós estávamos naquela brincadeira final, né, da alegria para frutas, da tristeza para doces. Aí quando eu disse raiva, o Instagram ficou com raiva e caiu. Acabou. Acabou. Eu nem ouvi o raiva. Foi, né? Olha, então vamos concluir, né? Você já falou para a alegria, a fruta, o doce para a tristeza, para a raiva, uma comida. Hambúrguer. Medo. Medo. Uma pizza. Aversão. Aversão. Nossa Senhora.
Uma lasanha. Eu só tô pegando as gordices, viu? Eu estou vendo. E, para fecharmos, uma surpresa. Uma mousse. Ok. Fabrício colocou aí que não deu para ouvir a raiva antes da live cair, por isso que eu perguntei de novo. Né? E a raiva foi o hambúrguer, Fabrício. Foi um hambúrguer. Pois é, eu acho que esse negócio, esse tema dá muito pano para manga, viu? Porque ainda ficou faltando falar de algumas fomes. Tem muita Sim, sim. gente que eu acho que tem pano para manga ainda aí. É verdade. E não vamos deixar de fora, né? E Naí aí ainda salientou. Então se prepare, prepare o seu coração. A gente falou de alegria, tristeza, raiva, medo, aversão, surpresa. Uma comida para o amor. Para o amor. Eu acho que chocolate combina muito com amor. Morango e chocolate. Maravilha. Até porque temos aquelas expressões muito interessantes, né? Nas relações. A gente diz que, que vontade de comer goiaba. A gente se refere, por exemplo, a outra pessoa como meu biscoito, meu biscoitinho, não é? Meu pão, ok? Coisas Exatamente. assim. Meu bombom, Meu docinho. meu docinho. Então, são expressões carinhosas, é, e interessantes da gente se referir ao outro de forma carinhosa nas mais diversas experiências da vida. Bom, nós queremos mais uma vez lhe agradecer. A gente vai abrir o espaço para que você deixe aí uma mensagem, né, para nós, e que você possa ter se sentido tão feliz quanto nós nos sentimos nesse momento de emoções à flor da pele. Tá? Aqueles que estejam pela primeira vez, pode se inscrever no canal, dar o likezinho legal, marca, tudo isso aí é legal, que nos sinaliza esse retorno e a função, o quanto pode estar sendo útil esse momento. Então, Catarina Fernandes, minha querida amiga, por favor, diga algo que os nossos corações precisam ouvir e que o nosso cérebro precisa entender para que a gente perceba em profundidade sobre o que a gente tem fome. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, que realmente foi uma honra, um prazer imenso. E engraçado que comigo aconteceu essa questão emocional também. Eu fui pega pela emoção hoje e minha emoção foi de inanição. Eu perdi a fome. Eu estava preocupada porque a gente fica com a questão do compromisso, com tudo que a gente assume, e isso gerou em mim esse impacto. Mas, por eu trabalhar com a condição, com a questão do condicionamento, eu me condicionei a comer porque eu sabia que eu precisava daquele alimento. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso, a importância da condição, que você se olhe e perceba do que você precisa, do que o seu corpo precisa, para que você esteja bem, para que você esteja bem nutrido. Então, agradeço de coração pelo trabalho de vocês e gostaria de dizer para todos que não tenham medo de comer. A comida, o comer é um ato fisiológico, ele é um ato também psicológico, ele é um ato emocional. Então, lembre sempre disso. Você tem fome de quê? Eu acho que essa frase ela nunca mais vai ter o mesmo sentido. Porque a gente vai sempre lembrar desse momento, vai sempre lembrar de tudo que a gente falou. Aprenda a ouvir o seu corpo. Aprenda e além disso, responda essa pergunta de você tem fome de quê? Para que você possa recuperar o prazer que é comer. Comer sem culpa, comer com satisfação, com bem-estar, olhando para o prato e sabendo de tudo que está vindo de lá. Tem que ser só coisa boa. Assimile isso. Olhe para o alimento e perceba, ele vai me trazer o bem, ele vai me trazer satisfação e o que o meu corpo necessita, então eu vou comer.
e seja feliz. Tá tudo certo. É, e aí lembrei aqui da música, né? A gente não quer só comida, quer também diversão e arte. Olha, Verdade. muito obrigado. Obrigado aí para toda a equipe do Emoções à Flor da Pele, do Hemofor, que tem toda uma estrutura e uma técnica por trás aí, de um apoio todo, das perguntas, dos comentários, né, da estrutura para estarmos aqui nesse momento. Um abraço carinhoso. Tenho certeza que Naí está muito feliz aí, se preparando para um lanche, já que está chegando na hora do lanche. E um abraço para todos vocês. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, Catarina. Eu que agradeço, gente, por tudo, pela audiência de vocês, por todos que se dispuseram nesse momento a participar conosco deste bate-papo, que foi muito divertido. Adorei, lindo, estar aqui com você hoje. Foi para mim maravilhoso, foi uma experiência única e muito especial. Obrigada, equipe da Hemofó, obrigada por Nair ter me feito esse convite. E até uma próxima, quem sabe, né? Vamos lá. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.